Reflexões autobiográficas de Erik Voegelin. Capítulo 1. Universidade de Viena. Fui aluno da Faculdade de Direito da Universidade de Viena entre 1919 e a conclusão de meu doutorado em 1922. Na época, o ambiente da universidade era fortemente marcado pelo colapso do Império Austro-Húngaro no fim da Primeira Guerra Mundial. Mas, em sua composição, ainda era a universidade da capital do Império e refletia essa atmosfera cosmopolita em sua atividade acadêmica e na postura dos professores. No meu tempo de estudante e ao longo de toda a década de 1920, ou mesmo até que se fizesse sentir os efeitos do nacionalsocialismo, no início dos anos 30, Viena conservava um horizonte intelectual vastíssimo e era internacionalmente reconhecida como pioneira em muitas áreas do conhecimento. Havia, em primeiro lugar, a teoria pura do direito de Hans Kelsen, representada pelo próprio Kelsen e por um número cada vez maior de jovens formados por ele, especialmente Alfred von Verdross e Adolf Merkel. Em segundo lugar, havia a escola austríaca de utilidade marginal. Eugen von Bauwerk já falecera, mas Leopold von Wieser ainda era o ancião venerável que ministrava o curso principal de teoria econômica. Entre os economistas mais jovens, havia Ludwig von Mises, conhecido por sua teoria do dinheiro. Joseph Schumpeter estava em Graz na época, mas sua obra, é claro, era estudada. Entre os demais componentes intelectuais e espirituais que se imprimiriam em um jovem da época, havia a escola de física teórica que remontava a Ernst Mach, então representada por Moritz Schlick. Ludwig Wittgenstein era influência importante nesse círculo, menos por sua presença que por sua obra. Devo mencionar ainda o Instituto Austríaco de Estudos Históricos, representado por Alfons Dobsch, que àquela altura já conquistara a fama internacional com sua obra sobre a história da economia carolíngia. Entre os mais jovens, havia a influência crescente de Otto Brenner, depois famoso por suas teorias sobre o feudalismo medieval. Outra glória da Universidade de Viena, naquela época, era a história da arte, representada por Max Dvorak e por Joseph Strizivojski. Quando entrei na universidade, Dvorak já era falecido, mas Strizivojski ainda lecionava. Com ele, fez cursos de História da Arte Renascentista. Especialmente atraente era seu interesse pela arte do leste europeu, que sua obra de 2 volumes sobre a Armênia tão bem documentou. Ao mesmo tempo, florescia em Viena o Instituto de Estudos da Pré-História. Mais à margem, ao menos de meu ponto de vista, havia centros famosos como o Instituto de Música Bizantina, dirigido por Egon Welles, que mais tarde vinha conhecer pessoalmente. Após a ocupação nacional-socialista, Egon Welles foi para Oxford. Também muito poderosa e inevitável era a influência dos psicólogos. Cursei disciplinas com Hermann Swoboda, entusiasta da teoria dos ritmos de Ernest Kries. Este, por sua vez, era amigo íntimo de Sigmund Freud. Na psicologia de Swoboda, sua antiga amizade com Otto Weininger entrava como pano de fundo. As obras de Weininger eram lidas por todos naquele período. A figura mais influente no campo da psicologia era Freud, evidentemente. Não pertencia ao círculo de Freud, e nunca sequer o encontrei, mas tive contato com muitos jovens por ele formados.
Dentre os que conheci, os mais importantes à época eram Heinz Hartmann, que depois veio para Nova York, Robert Walder, que depois se estabeleceu na Filadélfia, e Kries, que foi para a Austrália. Na Faculdade de Direito, os intelectuais que mais atraíam os estudantes naquela época eram Hans Kelsen, advogado e redator da Constituição Austríaca, e Othman Spahn, economista e sociólogo. Spahn, além de elaborar uma teoria do universalismo, conduzira uma análise estrutural da economia de um povo que, em seu conteúdo, ia muito além do restrito elenco de temas abordados pelos teóricos da utilidade marginal. Uma terceira figura de grande magnetismo entre os estudantes era Karl Gruenberg, um baluarte da social-democracia. Na esteira da sublevação popular, com a queda do Império e a instauração da República em 1918, ascendeu o Partido Social Democrata, em que votei na primeira eleição de que participei na vida. Uma figura importante tornara-se o principal ideólogo dos social-democratas, Max Adler. Havia também um grupo de excelentes juristas com o qual eu não tinha muito contato, como Strissauer, em Direito Internacional, Shea, que conduzira a reforma do Código Civil, e Rupika, em Processo Civil. Inscrevera-me como estudante na pós-graduação, que me levaria ao Doctor Rerum Politicarum, doutorado em Ciência Política. A decisão de cursar esse doutorado em Ciência Política foi em parte econômica e em parte questão de princípios. No que se refere ao aspecto econômico, eu era muito pobre, e um doutorado a ser concluído em 3 anos me parecia definitivamente atrativo. O doutorado em Direito, por sua vez, levaria 4 anos. A questão de princípios era uma nebulosa, mas já então pujante intuição de que eu embarcaria em uma carreira científica. O doutorado em Direito abria, para quem não se tornasse advogado independente, a tentadora possibilidade de ingressar no serviço público. Mas eu não queria ser funcionário público. A escolha da ciência política, ademais, foi determinada pela qualidade do corpo docente, que incluía figuras de renome como Kelsen e Spahn. Uma alternativa seriamente considerada por meu pai, que era engenheiro civil, e também por mim, seria a área de física e matemática. Mas a política me atraía mais. Mesmo assim, depois de concluir o doutorado em ciência política, matriculei-me em cursos de matemática na Faculdade de Filosofia, especialmente com Philipp Furtwängler, sobre Funktionentheorie, teoria das funções. Mas acabei estudando esses assuntos apenas superficialmente, pois simplesmente não conseguia me entusiasmar por problemas matemáticos. Ao longo desses 3 anos, fiz amizade com estudantes da minha idade, 1 ou 2 anos mais velhos, que por conta dessa sutil diferença etária, estavam voltando do serviço militar. A experiência lhes dera uma maturidade que pessoas como eu, que escapara do serviço militar na juventude, consideravam fascinante. Conheci-os nos cursos que fizemos em comum, especialmente os seminários. 3 desses seminários foram muito importantes para a posterior união do grupo de jovens de que falarei mais adiante. Falo primeiro do seminário de Othmar Spahn. Não por ter sido o mais importante sob esse aspecto, mas porque aí conheci pessoas que depois se retiraram por completo de minha vida. O clima geral do grupo de Spahn e dos jovens por ele atraídos era o do romantismo e do idealismo alemão, sem dispensar um forte toque de nacionalismo. Alguns deles aderiram ao nacionalsocialismo.
Outros chegaram mesmo a filiar-se a movimentos nacionalistas mais radicais, opositores do nacionalsocialismo. Quando a virulência de Hitler tomou conta da Áustria, o contato com essas pessoas esmoreceu e não foi mais retomado. Mas é importante falar sobre essa fase, pois é a SPAN e ao trabalho nesse seminário que devo minha familiaridade com os filósofos clássicos, Platão e Aristóteles, e com os sistemas idealistas alemães de Johann Gottlieb Fichte, Hegel e von Schelling. Mas os seminários de Kelsen e Mises, talvez por coincidirem mais com os meus interesses, foram mais decisivos para a minha formação e a vida posterior. Por meio do seminário de Kelsen, e também nesse caso, especialmente no seminário privado, formaram-se relações com seus membros mais antigos, particularmente Verdross em direito internacional e Merkel em direito administrativo. Entre os mais próximos da minha idade estavam Alfred Schutz, que depois se tornou professor de Sociologia na New School for Social Research, em Nova York. Emanuel Winternitz, que depois do exílio de todos nós por Hitler, assumiu a curadoria da coleção de instrumentos musicais do Metropolitan Museum of Art, em Nova York. Felix Kaufmann, filósofo do direito, que se tornou professor da New School for Social Research, e Fritz Schreider, que ao vir para os Estados Unidos, tornou-se empresário na área de publicidade. E há, por fim, o seminário privado de Ludwig von Mises, que frequentei por anos a fio até o fim da minha estadia na Áustria, onde encontrei Friedrich August von Hayek, Oskar Morgenstern, Fritz Maschlup e Gottfried von Haberler. A partir desses grupos, determinados pela instituição dos seminários e pelas amizades pessoais e relações entre essas e outras pessoas, cristalizou-se por fim uma instituição que, não sem um toque de ironia, foi chamada de Geistkreis, círculo espiritual ou intelectual. Tratava-se de um grupo de jovens que se reunia mensalmente. Todo mês, um dos membros dava uma palestra sobre tema de sua escolha, enquanto os outros faziam um picadinho dele. Por se tratar de uma comunidade civilizada, havia a regra de que o anfitrião do encontro não podia ser o palestrante, pois era permitido à dona da casa participar. Em outros casos, não permitíamos a presença de mulheres. E não seria nada cortês fazer picadinho de um cavaleiro na presença de sua esposa. A esse grupo, que se expandiu gradualmente com algumas evasões esporádicas, pertenceu em intervalos intermitentes a maior parte das pessoas mencionadas, especialmente Alfred Schutz, Emanuel Winternitz, Haberler, Herbert Feuer, Johannes Wilde, historiador de arte, Robert Wilder, psicanalista, Felix Kaufmann, Friedrich von Engel-Janossi, historiador, e Georg Schiff. Uma característica importante do grupo é que nós todos estávamos unidos pelo estudo de uma ou outra ciência, mas vários dos membros não tinham vínculos apenas com a universidade, ocupando-se também de uma série de atividades comerciais e financeiras. Um homem como Alfred Schutz, por exemplo, foi secretário de uma associação de bancos e depois entrou para o setor financeiro. Prosseguiu nesse ramo quando veio para Nova York e teve a fantástica energia de conduzir com sucesso sua vida profissional e, paralelamente, escrever livros que agora se tornaram célebres com a publicação de suas obras reunidas. Emanuel Winternitz era advogado
ligado especialmente às sociedades de crédito imobiliário. Usava boa parte de seus rendimentos como profissional bem-sucedido para fazer longas viagens à Itália e cultivar seu interesse pela história da arte. Esta foi a base com que posteriormente se estabeleceu nos Estados Unidos, o que acabou resultando em seu cargo no Metropolitan Museum of Art. Sua grande realização foi a organização daquela exposição permanente de instrumentos musicais que tem merecido a atenção dos visitantes do museu desde 1972. Os economistas sofreram com o encolhimento da Universidade de Viena sob as condições da República. Uma universidade não podia absorver tantos economistas de primeira linha quanto os que surgiam naquele período. Os nomes de Hayek, Haberler, Morgenstern e Maslow's conquistaram notoriedade na Inglaterra e nos Estados Unidos. Antes mesmo de Hitler, eles já queriam deixar Viena. Maslow, por ser um industrial independente, foi um dos últimos a deixar o país. Engel Janossi, além de excelente historiador, tinha uma fábrica de assoalhos. Mas devo dizer que o êxito de seus negócios era fruto, em grande medida, do notável tino empresarial de sua esposa, Carlette. Uma outra dificuldade era o antissemitismo, que, com a instauração da República, tornou-se inescapável na Universidade de Viena. Quando lá entrei como estudante, muitos dos professores titulares eram judeus, o que refletia a política liberal da monarquia. Depois de 1918, com o estabelecimento da República, nenhum judeu foi designado professor titular. Com isso, os jovens que eram judeus não tinham qualquer perspectiva de sair da condição de Privatdozent. Em parte, foi essa limitação que obrigou homens excelentes como Felix Kaufmann e Alfred Schutz a se ocupar de negócios comerciais e financeiros. Schutz, como mencionei, era banqueiro. Felix Kaufmann era diretor da Anglo-Persian Oil Corporation. Muitos desses jovens, com o advento de Hitler, a demissão e a necessidade do exílio, foram atirados em carreiras empresariais. As amizades formadas durante esses anos perduraram. Os membros do Geistkreis se dispersaram fisicamente, mas as relações pessoais permaneceram intactas. Capítulo 2. Escola secundária. Ao relato da evolução dos meus estudos universitários, cabe acrescentar uma reflexão sobre a formação anterior adquirida na escola secundária. Frequentei um Realgymnasium, o que significa que tive 8 anos de latim, 6 anos de inglês e, como matéria opcional, 2 anos de italiano. Fora isso, meus pais cuidaram de me proporcionar uma instrução elementar em francês. Nos anos da guerra, entre 1914 e 1918, a escola se caracterizava, além disso, pelo recrutamento militar de certo número de professores regulares, de modo que alguns cursos foram assumidos por pessoas dispensadas do serviço militar que não eram docentes regulares. Estes últimos acabaram exercendo mais influência sobre nós, adolescentes. Devo mencionar especialmente Otto Erwin Krauss, que, pelo que sei, atuara como jornalista na Inglaterra antes de seu retorno à Áustria, no início da guerra, quando se tornou professor de inglês. Era um intelectual muito culto e se interessava especialmente por psicanálise na abordagem de Alfred Adler. Um dos pontos altos da minha educação secundária foi o estudo de Hamlet durante um semestre, interpretado segundo a psicologia da Geltung de Alfred Adler. Geltung
busca de reconhecimento, afirmação, prestígio. Na psicologia de Adler, estado psíquico oposto ao complexo de inferioridade. Nota do tradutor. Um dos professores regulares era Philipp Freud, excelente físico e matemático. Ele ensinava tão bem que, ao final do ginásio, oitava série, eu e um amigo, Robert Mayer, éramos capazes de nos interessar pela teoria da relatividade, que se tornara célebre havia pouco tempo. A apresentação da teoria por Albert Einstein em 1917, que acabara de acontecer, é ainda uma das minhas posses mais valiosas. No início de nosso estudo, não pudemos compreender, mas então nos demos conta de que toda aquela dificuldade inicial se devia à simplicidade da teoria. Acabamos por entendê-la muitíssimo bem, mas aí já não podíamos acreditar que algo tão simples fosse capaz de suscitar tamanho furor e fama de teoria complicada. O aparato matemático, é claro, estava à nossa inteira disposição. Quando deparávamos com essas aparentes dificuldades de compreensão, consultávamos Freud, nosso professor de física. Resolvíamos nossos problemas e recebíamos mais informações. Lembro-me especialmente de uma dessas reuniões com Freud, em que ele chamou nossa atenção para o fato de que, de acordo com a nova teoria dos átomos, quando você serra um pedaço de madeira, está separando estruturas atômicas. A possibilidade de separar estruturas atômicas com uma serra de mão era para ele a coisa mais intrigante de toda a estrutura da realidade física. Freud vira ali o problema da redução e da autonomia dos vários estratos da realidade do ser. A estratificação da realidade nos leva a outro episódio desse período. Um dos ótimos professores, dentre esses que vieram de fora, era um químico da Politécnica de Viena, Strebinger. Fui convocado para uma prova oral após ter faltado a uma aula em que se discutira a composição do ácido cítrico. Eu tinha estudado o assunto em casa e sabia tudo sobre ácido cítrico, mas não conseguia responder a pergunta sobre como obtê-lo. Pensava tratar-se de um complexo processo químico. Então fui proclamado um asno egrégio, por não saber que o ácido cítrico se obtém espremendo limões. Tirei uma nota ruim nesse semestre. Outra figura importante da Politécnica era Kopacek, o matemático. Em matemática, depois de alcançar o nível requerido em cálculo diferencial, prosseguimos entusiasmados com a teoria das matrizes e algumas noções de teoria dos grupos. Essa ampla variedade de interesses representados por professores de excelente qualidade explicará minha atitude receptiva quando cheguei à universidade. Mas antes disso, nas férias entre o Abiturhum, nota do tradutor, espécie de exame vestibular, com a diferença de ser integrado com o colégio. É uma prova que o aluno faz no último ano do ensino médio, cuja aprovação o encaminha diretamente à universidade. Nota do tradutor. Mas antes disso, nas férias entre o Abiturhum e o início de meus estudos universitários no outono, estudei O Capital de Marx. Induzido, obviamente, pela onda de interesse pela Revolução Russa. Sendo um completo ingênuo nesses assuntos, eu acreditava em tudo o que lia. E devo revelar que de agosto a quase dezembro de 1919 fui marxista. Perto do Natal, eu já estava cansado do assunto, pois cursara nesse meio tempo disciplinas de teoria econômica e história da teoria econômica, e aprender o que estava errado em Marx. Depois, o marxismo nunca mais foi um problema para mim.